Fala galera do ensino médio, tudo bem com vocês? Aqui é o Prof. Digão para mais uma aula de redação, beleza? Espero que todos estejam bem, espero que este retorno esteja sendo tranquilo para vocês, né? Não da forma como nós esperávamos, como a gente sempre fala, mas é o que a gente tem e vocês precisam aproveitar isso da melhor maneira possível, certo? Principalmente vocês que estão no ensino médio, né? Que estão se preparando aí para os processos seletivos, para o vestibular, né? A gente não pode ficar deixando para depois. E nesta briga aí de quem consegue vagas e tal, galera, depende muito, 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 muito do esforço de vocês, tudo bem? As aulas são extremamente importantes, né? Você precisa ter acesso ao material, você precisa ter os professores disponíveis para vocês tirarem dúvidas, como vocês têm, né? O melhor ensino. Porém, galera, muito, 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 sei lá, acho que 80% depende da sua vontade de estudar, da sua vontade de aprender, tá? Então, a gente espera, né? Nós, CCM, esperamos que vocês consigam, né, manter esse foco, tentar aprender o máximo possível, certo? E se tiver qualquer dúvida, chama os professores, vai atrás, tá bom? Nós estamos sempre prontos para atendê-los do jeito que a gente conseguir fazer da melhor maneira. Tudo bem? Tudo certo? O prof conta com vocês, ok? Gente, de verdade, não deixa para depois, tá bom? O que você consegue fazer agora, o que você consegue estudar agora, aprender agora, você pode inclusive ver como uma vantagem para você, tá? Você pode inclusive enxergar como uma vantagem, você ter mais tempo para estudar, né? Você ter um horário mais flexível para conseguir dormir melhor, estudar melhor, certo? Tenta ver isso como uma vantagem e aproveitar, tá? Aproveitar que você está tendo essa preparação que nem todo mundo está tendo, certo? Talvez esse tipo de preparação seja o seu caminho aí para o sucesso, tudo bem? Então, prof conta com o foco de vocês, tudo bem? Tudo jóia? Beleza, galera. Continuando então no nosso texto dissertativo argumentativo. Galera, que como eu já expliquei para vocês no vídeo anterior, é o texto mais importante, é a redação das redações, é aquela que você vai usar pro resto da sua vida, tá? Não só na escola, mas você vai usar no Enem, que é extremamente importante, você vai usar em alguns vestibulares, você vai usar em concursos, você vai fazer na faculdade um monte, certo? Independente da área que você escolha. Então, é a redação que você usa pro resto da vida. Tudo bem? Tudo jóia? Além de várias outras, né, galera? Redação você escreve o tempo todo, mas é que esse tipo é realmente aquele tipo textual que realmente faz diferença, tá? A gente precisa aprender a lidar, né, com a dissertação, tá bom? Galera, então, hoje nós vamos aprender sobre a estrutura, né, desse texto. E o prof, logicamente, vai passar uma estrutura genérica que a gente usa para vestibular, para Enem, só que você pode aplicar a ideia dessa estrutura em qualquer tipo de texto dissertativo, mesmo que ele seja maior ou menor, tá? A ideia dele é a mesma. Gente, o prof já ouviu uma descrição sobre esse tipo de texto, que ele é uma descrição que dizia o seguinte: o texto dissertativo argumentativo é um texto em primeira pessoa que deve ser escrito em terceira. Aí eu fiquei assim, o que é um texto em primeira pessoa que deve ser escrito em terceira? Um texto em primeira pessoa a gente usa o eu, para dar opinião, certo? Só que ele deve ser escrito em terceira, porque ele é um texto que discute o assunto, o foco é no assunto e não no sujeito, certo? O foco é em apresentar o tema que é social, que não é individual. Joia. Então, o que acontece? Você tem de usar uma linguagem totalmente formal, em terceira pessoa, certo? Porém, tem de ficar muito claro qual é a tese que você está defendendo. Então, quais são os argumentos que você escolheu para defender aquela tese, certo? Então, é um texto em primeira pessoa nesse sentido, de que você deve defender um ponto de vista, deve ficar muito claro qual é esse ponto de vista, você deve selecionar argumentos que o defenda e depois formas de resolver este problema que você abordou, né, da forma como você o enxerga, beleza? Mas ele deve ser escrito em terceira, tá bom? Então é um texto que a gente não usa a primeira pessoa, tá? Não usa eu, não usa nós. Ah, Digão, mas o nós pode ser aquele que inclui todo mundo. Sim, gente, eu sei que pode. E quando ele aparece, não é nada gravíssimo. Mas tenta evitar, tá? Vamos escrever o texto em terceira pessoa, beleza? E a gente vai tentar trabalhar isso nos exemplos para vocês terem plena noção disso depois, tudo bem? Beleza. Galera, qual é a estrutura do texto dissertativo argumentativo? Ele tem um título. Esse título, no Enem, ele não é obrigatório, tá bom? No Enem ele não é obrigatório.
Quando ele é obrigatório em algum vestibular, como o da FUVEST, né, para entrar na USP, ou em algum outro tipo de concurso e tal, geralmente vem uma linhazinha em cima, assim, para você colocar o título, tá? Vem uma linhazinha separada, ou então tá escrito que é para dar um título pro texto, tá? Tá escrito isso em algum lugar, tá? Se não tiver obrigando você a colocar, nem tendo uma linhazinha separada ali, então o título não é extremamente importante. Dica minha, dica Digão, coloca título. Se há a possibilidade de ter, já coloca desde o começo, porque o título ele ajuda a definir, né, a sua tese. Né? No título você já sabe qual é o tema do texto, você já sabe o que a pessoa vai defender. Tá? Então eu acho interessante você começar a argumentar já desde o começo, desde o título. Tá bom? Como que seria um título bom? Né? Gente, tem muitas formas, tá? Tem gente que coloca título fazendo pergunta, título apresentando o tema. Eu gosto de um tipo de título que você pode usar até depois. Até na faculdade, dependendo do tema, você vai usar esse tipo de título. Que é assim, o tema e a tese. Com esses dois pontinhos aqui. Certo? Então, um exemplo. Vamos supor que a gente vai falar sobre cotas escolares, tá? Sobre cotas na faculdade, cotas nas universidades. Então, por exemplo, o tema, cotas universitárias. Então a gente coloca lá o tema. Vamos supor que eu vou defender, né, que as cotas universitárias elas são importantes, certo? Para que todo mundo tenha o mesmo tipo de acesso, né? Para que todo mundo tenha a mesma chance de chegar à universidade. É isso que eu vou defender, tá? Então, aqui eu tenho que colocar uma tese que mostre isso, tá? Eu tenho que colocar aqui no título algo que mostre que o que eu vou defender é que elas são necessárias, certo? Então, eu vou escrever aqui. Acesso igualitário, tá? Então, eu vou defender que as cotas universitárias, né, nas universidades são importantes para que todos tenham um acesso igualitário. Beleza? Então, eu coloquei o tema e a tese que eu vou defender. Joia? Aqui é um exemplo, tá, galera? Mas vamos supor que vai falar sobre violência contra a mulher. Você coloca lá, violência contra a mulher. Aí aqui, uma tese que você vai defender. Sei lá, um mal que precisa ter fim, por exemplo. Que é isso que você vai defender no seu texto. Então, algo desse tipo, tá bom? Sempre tema e tese. Aí já fica bem claro no seu título o que você vai defender. Tá bom? Digão, não sei se eu consigo pensar em alguma coisa assim. Consegue, gente. É só você... Aqui é fácil, né? É só colocar o tema. Ali é só você pensar antes de escrever. Tá, galera? Pensar no que você quer defender antes. Tá? Isso é importante. A gente começa a escrever, né? Vai colocar o título lá e nem pensou ainda o que tem no texto. Aí como é que você cria o título? Digão, posso criar o título depois que eu escrever o texto? Tem muita gente que faz isso, né? Muita gente escreve o texto primeiro, depois vai pensar no título. Até pode, tá? Mas... aquela coisa. Pode ser que você venha a ter dificuldades ou até esquecer, tá bom? Galera, aí nós temos o primeiro parágrafo. Lembra desse símbolo aqui, ó? Parágrafo. O primeiro parágrafo nós temos uma introdução. Nesta introdução, você descreve um pouquinho melhor o tema e a tese, tá bom? Então, ela vai ter o tema e a tese, mais antecipação. Beleza. Galera, então, vamos supor que a gente vai trabalhar com esse tema das cotas universitárias, por exemplo, tá? É só um exemplo, tá, meus queridos? Eu vou trabalhar o tema, explicar
de onde vem essa ideia de cotas universitárias, desde quando isso existe, qual que é a origem, né? Ou qual é a cultura, por que que isso existe, né? De onde veio a necessidade disso, por exemplo, certo? Então eu vou apresentar o tema, eu vou apresentar a tese, que elas precisam existir para que haja um acesso igualitário para as pessoas, certo? E eu vou antecipar os argumentos. Então, na minha introdução, eu já tenho de antecipar meus 2 argumentos, que depois eu vou defender nos próximos parágrafos, tá? Digam, então, para escrever a introdução, eu tenho de parar e pensar em quais argumentos que eu vou defender depois. Isso, certo? Então, você precisa pensar antes, ok? Então, você vai começar a sua introdução lá. Você vai colocar de onde veio essa necessidade, né? Então, sei lá, você vai colocar aqui o acesso. Não vou escrever o parágrafo inteiro, não, tá, galera? Mas o acesso a. Não. Blá, blá, blá. Caiu o papel. Papel não, paninho. Galerinha, olha lá. O acesso à universidade não é igualitário desde o princípio, com a chegada da família real em 1808, já que apenas os mais ricos tinham acesso, os filhos das famílias mais abastadas e blá blá blá. Certo? Colocou isso. Aí você vai ter de colocar a antecipação dos argumentos. Certo? Isso ainda ocorre. Pois. Aí você tem de antecipar os seus argumentos, né? O que você vai fazer? Você vai colocar, você vai pensar antes. Então, por exemplo, vamos supor que isso ainda ocorre, não é igualitário, porque a preparação das escolas particulares é muito mais forte. Isso acaba dando vantagem para as pessoas que têm mais dinheiro para estudar durante o ensino médio, certo? Em relação às pessoas que estudam em escola pública, beleza? E você pode falar também que ainda há resquícios, né, de discriminações que levam as pessoas a acreditarem que elas não têm as mesmas possibilidades, por exemplo. Certo? Beleza. Aí você antecipa esses 2 argumentos. E aí coloca a sua tese. Né? Por isso é necessário que algo seja feito para que o acesso à universidade de fato seja igual para todos. Beleza? Ok. Então, você tem de colocar na introdução. O professor quis colocar o pedacinho aqui só para vocês terem uma noção de o que seria, né, um fato histórico. Esse tema, galera, ele pode ser apresentado aqui no começo de diversos modos diferentes, né? Então, você pode apresentar o tema apresentando um fato histórico, assim, que é o que o prof mais gosta, tá? Eu, particularmente, acho que o fato histórico ele é muito importante, até porque depois você consegue ligar o argumento, né? Então, como eu falei aqui, o acesso não era igualitário desde o começo, porque só quem era os mais abastados podiam ir para a universidade. Hoje em dia não é muito diferente. A gente sabe que tipo 80% das vagas das faculdades, das melhores faculdades, são tomadas pelos alunos das escolas particulares, certo? Então, quem tem mais grana. Então, continua sendo praticamente a mesma coisa, certo? Então, você consegue, quando você consegue colocar um fato histórico que você consegue relacionar com o seu argumento depois, isso é sensacional, tá? Isso é a melhor coisa, beleza? Mas, galera, o tema, essa introdução, ela pode ser feita não só com fato histórico, mas também com filme. Você pode apresentar um filme que mostre isso. Estudantes de classes diferentes tentando acesso à universidade, alguma coisa assim, certo?
Tem um monte de filme, tem série, inclusive, tem um monte de série norte-americana que mostra as pessoas indo pra universidade. É, e aí mostra assim, fulano vai pra Yale, vai pra Harvard, vai não sei o quê, porque tem isso, isso e isso a seu favor. E o fulano que não tem nada vai pra faculdade comunitária, como eles chamam lá nos Estados Unidos. Então, tipo, você pode citar uma série, um filme que você conhece que trata disso, que mostre isso, tá? Não precisa ser necessariamente um fato histórico. Se você assiste Netflix, assiste alguma coisa do estilo, você também consegue citar algo para introduzir o tema, tá? Só que aqui, galera, você fala assim, ó, na história é assim, hoje em dia não é diferente. Aqui no filme você fala, na ficção é assim, na realidade não é diferente. Então, você consegue fazer a introdução de modos diferentes. Tá? Desde que você apresente o tema, fazendo essa relação entre o passado e o presente, entre a ficção e a realidade, certo? A literatura, você pode citar um filme, né? A literatura e a vida real, enfim. Há várias maneiras de você introduzir. E aí, quanto mais criativo você for, e lembrando, você vai ter de usar isso em um dos argumentos depois. Então, galera, tomem cuidado para não citar um negócio aqui que depois você não consegue mostrar como que ele funciona, tá? No argumento. Tudo bem? Beleza. Então, isso aqui é para mostrar o tema. Apresentou o tema, aí você apresenta a tese e a antecipação dos argumentos. Galera, a ordem disso, tese e antecipação dos argumentos, depende muito, tá? Da forma como você escreve. Ok? Tem gente que coloca a tese primeiro, depois antecipa os argumentos. Tem gente que antecipa e depois coloca a tese. Aí vai de cada um. Ok? Galera, agora vem segundo e terceiro parágrafo. Aqui, você vai colocar os argumentos. Então, você não antecipou 2 argumentos lá na introdução? Você não colocou 2 motivos para que aquilo aconteça, certo? Então, você vai colocar aqui o primeiro argumento e aqui você vai explicar o segundo argumento. Só lembrando, galera, que você vai ter 7 linhas para explicar cada um. Opa, Digão, e agora? E agora? Agora, galera, você tem que detalhar o argumento. Aí vem a parte da dissertação, né? Argumentar é dar opinião. Dissertar é explicar o argumento, tá? Então você vai usar aqui todo o seu rol de conhecimento. Você pode citar, né? Além de explicar com as suas palavras, você pode fazer relação a um filósofo, sociólogo, por exemplo. Então, sei lá, você está falando lá que a educação deve ser igualitária para todos, né? E dependendo da forma como a pessoa tiver acesso à educação, ela vai ter um futuro diferente. Aí você pode citar lá o Kant, né? Que ele fala que o homem é aquilo que a educação faz dele. Então você pode citar isso aqui. Enfim, você consegue encontrar aí alguma forma, né? De relacionar o seu pensamento, né, o argumento que você desenvolveu a um filósofo, sociólogo, alguma coisa assim, tá? Diga, eu não consegui pensar nisso, então você tem de apresentar as causas e as consequências do problema que você está tratando, né? Que é o argumento mais comum, tá? Digão, dá a mesma nota? Logicamente que não. Citar coisas de fora, fazer relação ao seu conhecimento, ao seu repertório sociocultural, como a gente chama, é muito mais importante, tá? Então a gente tem sempre tentar colocar algo diferente, algo de fora na introdução e relacionar os seus argumentos a filósofos, sociólogos ou fatos históricos, né? Enfim, aqui, fatos históricos também. Beleza. O segundo argumento você tem de apresentar, lógico, como você pensa, seus pensamentos e tal, e tentar relacionar a introdução ao fato que você citou lá. Então, se você citou um filme, você tem que tentar relacionar o argumento daqui com o filme. Se você citou um fato histórico, você tem que tentar relacionar esse argumento ao fato histórico que você colocou lá. Tá? Galera, tem uma nota do Enem, que é a competência 3, que ela analisa como é que você liga as coisas. Se não tem informação solta no seu texto.
tá? Se as informações têm ligação entre si. Então você antecipa os argumentos e depois você desenvolve os argumentos, tentando relacionar tudo que você citou lá na introdução, tá? Para o seu texto não ficar sem ligação de ideias, ok? Então, apresenta os dois argumentos, sempre tentando relacionar isso a algo de fora, algo externo, tá? O prof vai mostrar isso para vocês também. Galera, aquele esqueletinho de redação, né, que as palavras, né, que vocês gostam, eu detesto aquilo, mas como vocês gostam, o prof manda também, tá? Isso aí tem no Instagram, isso aí tem em todo lugar, tá? O que o prof tá mostrando aqui é o que de fato tem de ter, beleza? O esqueletinho a gente tem um monte aí. Redação nota 1000. Tem 1 milhão de fórmulas. Todas elas têm isso aqui, tá? Todas elas têm introdução, 2 argumentos relacionados ao seu repertório sociocultural e uma conclusão. Galera, esta conclusão, que aí seria o 4º parágrafo, esta conclusão, ela é, na verdade, não é uma conclusão, né? Porque o problema vai continuar existindo. Mas ela é uma proposta de intervenção, certo? Ela é uma proposta de intervenção. E nesta proposta de intervenção, você tem de apresentar como tentar resolver o problema, como tentar amenizar esse problema, certo? Então você vai colocar lá, vou colocar isso aqui que é bonitinho, ó, para terminar. Destarte para amenizar ou para... Vamos pensar nas cotas ali. Oh. Você vai colocar algo assim. Vamos supor que é esse o tema, né? Para tornar o acesso às universidades igual para todos, é imprescindível que... Então você retoma o tema, né? Automaticamente retoma a sua tese, né? E aí agora, galera, você tem de colocar quem vai fazer o quê, como e para quê exatamente. Beleza? Então, como, o que e para quê. Joia? Além do quem, logicamente. Então, por exemplo, vamos supor que você falou ali no seu texto, né, que as pessoas de escola particular têm mais condições, né? Enfim. Então você pode falar que o governo federal, né, ele deve fazer alguma coisa. Então, por exemplo, ele deve criar... Ele deve desenvolver melhorias, por exemplo, como? Com a criação de cursos pré-vestibulares gratuitos, né? Com o intuito de melhorar, de nivelar os alunos da escola pública para que eles possam competir de igual para igual por uma vaga nas universidades, certo? Ou então aumentar o número de cotas, né? Para que os alunos das escolas públicas tenham acesso, certo? O ideal, né, não seria aumentar o número de cotas, seria melhorar o ensino para que elas não fossem necessárias, certo? Mas depende muito de como você está argumentando, beleza? Então você tem de falar quem deve fazer o que, como, criando cursinhos universitários gratuitos e que sejam destinados para vagas específicas, né, com cotas para esses cursos específicos, porque muitas vezes, galera, a pessoa entra por cota, né, por outros motivos, né, não é por questão de dinheiro, né? Então depende muito do que esse tema aqui vai estar trabalhando. Você vai ter de ler o texto de apoio para entrar mesmo no tema, tá? E trabalhar certinho ali o que ele está pedindo. Tudo bem? Galera, só uma, Digão. Basta colocar uma proposta de intervenção, tá sossegado? Galera, não, tá? Na cartilha do Enem aparece assim, ó, mais detalhes.
O que esse mais detalhes quer dizer? Quer dizer que você precisa colocar mais de uma, tá bom? Então o ideal é que você coloque pelo menos 2 propostas completas para resolver os 2 argumentos que você citou, tá? O ideal é que você coloque 2 propostas, cada uma delas resolvendo o problema dos argumentos que você citou, né? Então se você citou lá que é difícil por conta dessa questão da escola pública e particular, então você tem que criar uma forma de resolver esse problema, de tornar igual ali o ensino da escola pública e particular. Você disse também que as cotas são importantes, né, para ter esse acesso igualitário, porque tem resquícios históricos, culturais, que fazem as pessoas acreditarem que elas não têm o mesmo direito de acesso, certo? Então você tem que criar, sei lá, o Ministério da Cultura, a Secretaria da Cultura e da Educação devem se unir para criar um programa de auxílio, terapia, sei lá, para as pessoas que acreditam serem subjugadas ou que não tenham direito a isso possam melhorar, enfim, e buscar as suas chances, já que eles têm os direitos iguais. Enfim, galera, você tem que tentar achar uma forma de resolver o problema que você citou, certo? Então, pensa nisso. Eu tenho de pensar nos 2 argumentos que eu vou defender primeiro. Por que eu preciso pensar nesses 2 argumentos? Para antecipar na introdução, para desenvolver e para tentar resolver esses 2 argumentos depois. Então você já tem de pensar no argumento pensando na solução dele. Certo? Tudo bem? Nossa, Digão do céu, o que eu faço? Você vai estudar, você vai pesquisar, você vai fazer várias, né? Você tem de tentar fazer várias sobre vários temas. Vai que um desses temas é cobrado um dia e você já fez, certo? Então, é muito importante o treino, né? Treinar o seu cérebro para isso, para encontrar os melhores argumentos, encontrar formas de resolvê-los, tudo bem? E vocês vão conseguir, galera, com treino, fazendo com disciplina certinha, vai fazer esse texto aqui tranquilo. Quem já fez alguns aí na vida, continua treinando. Continua treinando. É sempre bom revisar, é sempre bom lembrar o que é importante, né? Às vezes tem um detalhezinho que você esquece e isso faz diferença na sua nota. Tudo bem? Beleza? Esse texto é muito importante. Tudo bem? Certo? Joia? Então, beleza. Gente, na próxima aula o prof vai falar um pouquinho sobre os conectivos, sobre aquela estruturinha mesmo que vocês gostam de ver, assim, a estrutura. Vamos ver um exemplo. Tudo bem? Beleza? Espero que tenha entendido. Se não entendeu alguma coisa, chama o prof para tirar dúvida. Tá joia? Um beijo, um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.